Olá, nós vamos falar hoje sobre como ajudar alguém que não quer ajuda espiritual. E esse é um tema, que provavelmente pode ter atraído a sua atenção, você que é católico, você que é evangélico, porque ajuda espiritual é um termo bastante amplo, né, que pode ser utilizado em diferentes contextos religiosos, tá? Mas devo te advertir que nós vamos falar aqui sobre um trabalho dentro de uma visão espiritualista, tá? Dentro de uma visão reencarnacionista e que, portanto, pode ser diferente das suas crenças. Mas você é muito bem-vindo para participar. Pode ser que provavelmente aquilo que a gente possa vir falar, comentar, possa de alguma forma ser útil para você, tá? Mas o nosso enfoque aqui é principalmente um enfoque espiritualista, já que essa é a nossa visão. Mas seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E muito bem. E para você que já nos acompanha aqui no nosso canal, você já sabe, eu sou o Robson Araújo. Nós vamos estar falando então sobre esse tema, como ajudar alguém que não quer ajuda com apometria, tá? O nosso site, para quem nos segue, é www.cursoapometria.com. Para você que deseja, está chegando agora e quer nos seguir, nós temos aí nossas redes sociais, depois você pode parar, né? Voltar aqui o vídeo e se inscrever. Nós temos um grupo no Telegram, tá certo? Muito importante a sua participação, esse grupo está crescendo bastante. E nós temos colocado ali alguns materiais adicionais, tá certo? Estamos realizando a Semana da Apometria. Então você que quer participar, se liga, a gente faz esse evento mais ou menos umas 2, 3 vezes por ano. É www.semanadaapometria.com. Sua participação vai ser muito importante. Se inscreva, ative o sininho para você ser informado. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like. Muito bem, pessoal. Nós vamos falar hoje aqui então sobre esse tema, que é um tema que nós achamos muito interessante e que hora ou outra é algo que acabam nos perguntando, né? Mas Robson, como é que nós podemos ajudar uma pessoa que não quer ajuda, né? E aqui a gente até colocou propriamente, né, com apometria, tá certo? E antes de mais nada, só para contextualizar, né, o que é apometria, né? A apometria ela é até formada, né, por uma palavra composta, né, que nós chamamos de apo mais metria. Ou seja, gente, eu estou escrevendo aqui, né? Então não sai tão bonitinho. Apo significando além de, tá? E metria é medida. Então, além da medida, tá? Então, a apometria é uma técnica de espiritualista, tá? Aonde nós trabalhamos desde situações de obsessão, né? Trabalhando com desobsessões espirituais, tá certo? Desfazimento de magia negra, desfazimento de energias negativas e principalmente questões relacionadas à autoobsessão, ou seja, quando a pessoa se autossabota, né? A autoobsessão nada mais é do que uma autossabotagem, tá certo? Então nós temos aí várias técnicas onde nós conseguimos atuar dessa forma, tá? Existe um trabalho clássico feito com apometria, que é mais ou menos como o Dr. Lacerda desenvolveu. O Dr. Lacerda foi o criador da apometria, tá? Aonde nós temos aí um trabalho muito similar ao que é feito numa mesa branca, né? Onde nós temos pessoas sentadas ao redor de uma mesa branca, tá? Existem incorporações de espíritos, só que existe um trabalho que nós fazemos aqui adicional, com técnicas apométricas para doutrinar esses espíritos, né? Então, uma dessas técnicas, por exemplo, nós podemos mostrar uma tela mental. E nessa tela mental, vamos supor que aqui eu tenho um espírito, né, sintonizado junto a médium, eu posso, por exemplo, mostrar uma vida passada desse obsessor.
né? Eu posso mostrar algumas situações que esse obsessor desconhece, né? Normalmente, num trabalho tradicional de desobsessão, é desconhecido a existência de algumas técnicas como essa, né? Eu posso projetar sobre esse espírito, né? Normalmente a gente envolve ele com uma pirâmide, né? Porque a pirâmide ela serve para N coisas. E eu posso projetar, por exemplo, uma cor azul que vai acalmar esse espírito, né? Então, existem várias situações que, quando a gente faz um trabalho assim de desobsessão, isso ajuda muito, né? Mas essa é uma forma de se trabalhar com apometria, não é a única, né? Deixa eu até limpar aqui o quadro aqui para a gente. Existem formas também onde eu posso trabalhar de um a um, tá certo? Aonde eu tenho aqui, por exemplo, uma pessoa que pode inclusive ser um terapeuta, tá? Mas pode ser ali o pai de família, por exemplo, que está ajudando uma outra pessoa, tá certo? E essa pessoa pode estar realmente obsediada com o espírito. E aí ele vai fazer a mesma coisa, tá certo? Ele vai envolver esse espírito e vai tratar esse espírito, tá? Ou essa mesma pessoa, tá certo? Ela não está ajudando alguém específico, seja um cliente ou seja um familiar, mas o que que ela está fazendo? Ela tem, por exemplo, o seu trabalho, né? Ou o seu negócio, tá certo? E dentro desse trabalho, dentro desse seu negócio, a pessoa quer proteger o seu lar, né? Então, existem técnicas aonde nós vamos proteger o lar, tá? Então, eu posso, de repente, espargir uma luz violeta, né? E nessa luz violeta que eu vou espargir, eu vou, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui um violeta aqui. Mais ou menos essa aqui, né? Eu vou jogar uma luz violeta aqui dentro, tá certo? E vou transmutar energias negativas que estejam no meu negócio, que estejam na minha vida, né? Essa também é uma forma de nós atuarmos com apometria, tá certo? Uma outra forma de nós atuarmos com apometria, vamos limpar um pouquinho aqui a lousa, né? De repente alguém fez realmente um trabalho de magia mesmo, né? Foi lá e colocou alguns elementos. Não, vamos fazer isso aqui com outra cor. Vamos usar o nosso violeta de transmutar para isso não, né? Mas de repente a pessoa fez algum tipo de trabalho negativo, né? Colocou alguns elementos visando prejudicar, né? E nós aprendemos como nós podemos, vamos dizer assim, transmutar essa energia, tá certo? Vocês veem que a gente usa bastante a pirâmide para envolver, né? E aí nós aprendemos a desfazer esse tipo de energia negativa, tá certo? Então vejam que existem muitas formas de se atuar com a apometria, né? E hora ou outra, o que acontece é que surgem pessoas que já sabem, ou porque ouviram falar, ou porque já passaram por algum tipo de trabalho de apometria. E normalmente os trabalhos de apometria, eles podem ser gratuitos, tá? Ou pagos, tá certo? Existem terapeutas, né? Que aprendem a apometria e praticam a apometria profissionalmente. E existem muitas vezes grupos, né? Isso aqui foi principalmente no começo. Grupos que praticam a apometria de forma gratuita, né? Ou seja, um grupo espírita que conhece a apometria, um grupo umbandista que conhece a apometria, ou um grupo que surgiu já estudando a apometria, né? As pessoas são mais espiritualistas, não são ligados a uma vertente religiosa, e se até denominam um grupo apométrico, e aí eles passam então uma vez por semana, durante 2 horas, por exemplo, abrem os seus trabalhos, né? Recebem pessoas e fazem trabalhos gratuitos, tá certo? Então, essas são algumas das formas, algumas, viu gente? Existem várias formas de trabalhar com apometria, né? A gente pode juntar apometria com radiestesia, com tarô. E se você quiser saber mais, né?
cadastre lá no nosso site, cursoapometria.com. A gente tem cursos e a gente vai também fazendo palestras onde a gente vai explicando tudo isso, pra você conhecer, tá? E aí, quando uma pessoa passa por um trabalho de apometria, ela sente benefícios, né? E a primeira coisa que ela pensa é: puxa, eu quero ajudar alguém. Quero ajudar meu filho, quero ajudar minha esposa, quero ajudar minha nora, quero ajudar o meu amigo, né? Só que muitas vezes a pessoa, ela até comenta com aquela outra, né? Olha, eu trabalho assim de apometria. E muitas vezes a pessoa não acredita ou não quer. Às vezes até uma outra religião, tá certo? E aí a pessoa quer ajudar, e aí é onde surge essa questão. Então, como ajudar alguém que não quer ajuda com a apometria? É possível? Muito bem. Então, para falar, esse vídeo é um vídeo para você assistir do começo ao fim. Por quê? Porque eu vou explicar realmente todas as situações. Todas. Então, se você só assistir o começo do vídeo, achando que eu respondi como funciona e não assistiu o fim, você não vai entender. Não vai entender as diversas situações, tá? Porque existe possibilidades, algumas possibilidades onde isso pode acontecer, de se ajudar alguém que não quer ajuda, que não pediu, tá certo? Aqui, quando eu falo aqui de não quer, vamos ler o seguinte: não quer ou não pediu, tá certo? Então, não quer ou não pediu, tá certo? Ou não pediu, de repente a outra pessoa não consegue falar com aquela pessoa, né? Tá, meu giz aqui tá muito grosso, mas acho que dá para entender, né? Então, nessa situação onde a pessoa não quer ou não pediu, né? O que pode ser feito, tá certo? O que, que nós podemos fazer? Então, vamos entender aqui. Primeiro, gente, existe uma coisa chamada livre-arbítrio, tá certo? Livre-arbítrio. E isso é algo muito importante para nós, tá certo? Tanto é que, né, é, tanto é que a apometria, ela não possui uma entidade reguladora, ela não tem uma igreja central, não tem uma figura como um papa, né? Não tem uma figura como se fosse o presidente, tá certo? Não existe. Mas durante, sei lá, uns 30 anos mais ou menos, estou chutando por cima, tá? Pelo menos durante uns 23, 24 anos, tá? 30, eu acho que não chegou a 30 anos não, acho que foi mais ou menos uns 24 anos. Existiu uma entidade chamada Sociedade Brasileira de Apometria. SB, ela até se chamava assim, SB Apometria, tá? Não era só SBA, tá? Porque SBA já existe, já uma sociedade brasileira, sei lá, de alguma coisa. Então não dava para usar essa sigla, tá certo? Então a Sociedade Brasileira de Apometria se chamava SB Apometria, né? E a gente simplificava, chamava de SBA. Essa Sociedade Brasileira de Apometria, né, e eu preciso explicar isso para a gente entender isso aqui, tá certo? Essa Sociedade Brasileira de Apometria, ela, como eu falei, existiu mais ou menos por 24, 25 anos, né? E ela reuniu vários grupos de apometria. Vários grupos de apometria faziam parte da SBA, tá certo? E quem incentivou a criação da SBA foi a espiritualidade, tá certo? Através do Dr. Lacerda, tá certo? Vou por aqui TRL, Dr. Lacerda, que foi o criador da apometria. E por que que a espiritualidade fez isso, incentivou? Porque ela disse que cada grupo ia aprender um aspecto da técnica apométrica. Apesar do Dr. Lacerda ter
trazido todo esse conhecimento, como esse é um conhecimento vivo e continua até hoje, tá, gente? Até hoje a apometria continua com novas técnicas, surgindo novas formas de abordagem, né? E nós mesmos estamos a todo momento desenvolvendo materiais por conta disso. Tá? Nós temos um grupo que reúne algumas pessoas muito experientes, né? Isso aí depois vocês têm história lá, a gente tem vídeos contando. Não vai ser o vídeo de hoje, para não ficar longo, tá? E aí, essa técnica continua se expandindo até hoje. E esse grupo, então, surgiu, né, por incentivo do Dr. Lacerda, tal, reuniu. E o que acontece? Nós tínhamos, então, a figura de um presidente, tá certo? Que era nomeado em assembleia através do voto dos representantes de cada casa, tá ok? E aí, o que nós tínhamos aqui? Uma inteligência coletiva, tá certo? Uma inteligência coletiva. Essa inteligência coletiva, tá certo? Nomeava, inclusive, conselheiros, tá? Conselheiros da SBA, SBA Apometria, e esses conselheiros, então vamos até aqui, ó, era um conselho, tá certo? Conselho diretor, e tinha lá o corpo também relacionado à questão de finanças, né? Porque cada casa pagava um valor, né? Que arrecadava para manter essa entidade, tá? Com CNPJ, tudo bonitinho, tá certo? E o presidente da SBA, da Sociedade Brasileira de Apometria, ele era eleito junto com o vice-presidente, tá? Então o presidente era eleito junto com o vice, como se fosse uma chapa, vamos dizer assim. E aí eles nomeavam o que? Diretores, tá? Então essas duas pessoas nomeavam diretores. E esse corpo diretor atuava então por 3 anos, tá certo? E nós tivemos aí vários presidentes, né, da SBA, médicos, psicólogos, entre algumas das formações, administradores, é, e até um deles, né, que foi o Katai, foi o último presidente da Sociedade Brasileira de Apometria, que era um oficial militar, tá certo? Da PM, de alta patente, tá certo? Então, um grupo aí bastante grande de pessoas e muitos apômetras, né? Os apômetras no início, a maioria deles eram médicos, o Dr. Lacerda era médico, a apometria nasceu dentro de um seio médico, né? O que é muito legal, muito bacana mesmo. A gente precisa até um dia falar um pouquinho sobre isso, né? Porque isso confere realmente à apometria um caráter científico muito grande, o científico espiritual. Ciência e fé junto, gente. A apometria ela já nasceu com ciência e fé junto. Muito bem. Esse grupo reunido, tá? Desenvolveu, até por força do estatuto, né? Havia então 2 documentos. Um era o estatuto que regia essa sociedade. E junto com o estatuto que regia essa sociedade, existia também um código de ética. Olha só, estou contando toda essa história para a gente entender isso aqui, tá? Para a gente entender a profundeza disso aqui. Eu podia responder de forma simples, mas quando a gente começa a entender a profundeza, a gente começa a entender o que está por trás, tá certo? E o que está por trás é muito importante, tá? Muito bem. Esse código de ética era o código de ética do apômetra. Inclusive no nosso curso, nós temos uma aula só sobre esse código de ética, tá? A Sociedade Brasileira de Apometria, né, em sua última assembleia, como por N questões, que não é o caso aqui, ela acabou sendo dissolvida, né? Os membros não deram sequência, então ela foi encerrada formalmente, tá? A gente tem aula, a gente até, enfim, até no nosso curso a gente explica essas coisas, mas não é o caso. Mas muito bem, mas ela teve a oportunidade de ter
muitos grupos e somar mais ou menos, você tinha assim os grupos, teve, sei lá, mais de 40 grupos, né? E eu sei que dava mais ou menos 1.000 pessoas, tá? Associadas a esses grupos. Então era um grupo grande, tá certo? É claro que você tem a sociedade, a presidência, a diretoria, você tem aqui o conselho, os demais órgãos, você tem aqui o grupo e você tem os membros, tá certo? Vários membros que pertencem a cada uma das casas e, por conseguinte, estão dentro aqui dessa estrutura. Então, esse grupo como todo, tá certo? Desenvolveu o código de ética ouvindo as casas, ouvindo o conselho diretor, e muitos dos membros do conselho diretor eram apômetras de muita experiência, de muita envergadura, né? Alguns aí que aprenderam a apometria e trabalharam diretamente com o Dr. Lacerda. É, puxa, eu gostaria muito de citar o nome deles aqui, até como uma homenagem, mas eu vou acabar esquecendo alguns, então vocês sabem, vocês fazem parte disso tudo. Então, assim, muitos ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Apometria faziam parte desse conselho. Então, o último código de ética, por exemplo, que foi aprovado e que foi feito um trabalho, que foi feito um trabalho de revisão muito grande, muito bonito, com votações, com contribuições, etc. Ufa, agora cheguei onde eu quero. O que ele trazia, né, em um dos seus artigos? Que só pode ser feito apometria se a pessoa autorizar. Autorizar. Ixi, aqui vai ficar bonitinho não escrever com... Tá? Eu vou pôr aqui um AT. Tá? A pessoa tem que autorizar. Senão, não pode ser feito. Simples assim, gente. Porque nós temos que respeitar o livre-arbítrio da pessoa. Tá? Então, um fulano X falou para a pessoa: olha, pessoa, faça apometria, é bom, vai te ajudar, vai não sei o que, enfim, falou tudo que ela sabe, né? Deixou bilhetinhos, deixou, faça apometria, e a pessoa não quer. Então, ela não pode, essa pessoa aqui não pode, tá certo? Ou ela pode até pedir, mas as casas não podem, as casas que eram associadas à SBA, não é que não podia, era proibido, não, ninguém ia para fogueira por conta disso. Mas dentro do código de ética, a ideia é que não se fizesse, tá certo? Inclusive, uma coisa importante até a salientar é o seguinte: a ideia da SBA era ser orientador, não punitivo, né? Nem fiscalizador. Não tinha essa intenção. Mas é dizer assim, ó, estamos reunidos coletivamente, pensando no que é o melhor para todos nós. E o melhor para todos nós é isso. Tá? Então, por conta disso, muitas casas mais tradicionais e que aprenderam a apometria com o Dr. Lacerda, que aprenderam a apometria, praticaram a apometria, trocaram experiências, normalmente não fazem, tá? Então, caso oriento é, precisa ter algum problema? Peça para ela vir. Ah, ela tem problema e não pode vir, mas ela quer? Você tem autorização dela? Né? Então, essa é a orientação, tá? Aí, o que que nós temos? Então, isso é importante nós ter, nós temos ideia. Mas o que que algumas casas fizeram, tá certo? Mais tradicionais, tá? Ou seja, elas não querem burlar isso aqui, não estão pensando, ah, vou burlar, vou apagar um pouquinho aqui, tá, gente? Pra gente poder ter mais espaço aqui na lousa, tá? Então, assim, o que que elas passaram a fazer, mas não com o intuito de burlar isso aqui, tá? No intuito, sim, de prestar um auxílio dentro daquilo que pode ser feito. Então, é aonde nós estamos entrando, tá? Passou-se a fazer o seguinte, ok, então vamos supor que o João está pedindo ajuda para Maria, tá?
Então a casa falou, ok, nós vamos fazer um trabalho. Venha. O João ia lá no dia, tá? E aí nesse dia, o trabalho era para o João. Oh, para o João. E o que que era o foco? O foco disso aqui? A preocupação do João com a Maria. E aí abre-se a frequência disso, tá certo? Abre a frequência dessa situação. E aí, se tiver que vir alguma coisa da Maria a qual o João está preocupado, vai vir, porque quem vai estar trazendo é a espiritualidade. Então vamos supor que o João, gente, podia ser João, podia ser a Maria pedindo para o João, certo? Então vamos supor que o João está pedindo um trabalho para a Maria porque ele percebeu que ela está obsidiada. Vamos supor que o problema é esse. Ou fizeram um trabalho de magia negra para Maria. E a Maria tá doente, tá ruim, ela não acredita nisso, mas o João tá vendo, ele sabe, o João é médio, de repente ele viu, ou alguém falou pro João, Maria não tá bem espiritualmente, João, tem que fazer um trabalho de desobsessão para ela, fizeram um trabalho de magia negra para ela, João, faça alguma coisa, João. E o João ficou desesperado, ficou sabendo que na apometria se desfaz, foi lá e bateu na porta. A preocupação e o problema é do João. É isso que vai estar sendo tratado, tá certo? Só que a espiritualidade que está regendo esse trabalho, assim, opa, a Maria tem merecimento de ser ajudada, mesmo ela não querendo. Ela, ponta física, tá certo? Porque existe um ponto importante aí, gente. Existe uma ponta física, existe a ponta espiritual, tá? Porque nós não somos o físico. Esse físico vai morrer. Nós somos o espírito, tá certo? Então nós temos aqui o espírito, nós temos o perispírito e nós temos o nosso corpo físico, tá? E na apometria nós estudamos muito isso aqui, ó, que nós chamamos de perispírito. Muito, gente, muito, 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 tá? Porque é aqui que nós trabalhamos e aqui tem muitos desdobramentos dessa situação, são os corpos espirituais, né? Então, nessa situação aqui, o que que acontece? Essa ponta física, muitas vezes, ela tá tão envolvida na questão que ela não percebe que ela quer ajuda. Ou ela quer ajuda, mas ela... Sabe aqueles pensamentos conflitantes? Quando a gente pensa em quer uma coisa e quer outra? Ah, eu quero vencer. Não, mas não quero, mas eu não mereço. Eu quero isso, ah, mas eu não mereço. Eu quero aquilo, mas eu não consigo. A gente tem muitas vezes pensamentos. E às vezes esses pensamentos, eles estão no nosso subconsciente. Tá certo? Então, essa questão aqui da Maria, a Maria, ela merece ser ajudada. Só que ela não tem consciência, ela não tem forças. Às vezes ela tá tão envolvida na magia que ela nem percebe. Até ela tá tão envolvida que não deixa. A própria magia cria uma energia negativa tão grande que a pessoa ela não tem forças para pedir ajuda. Tá? Só que um trabalho apométrico ele não é regido pelos encarnados. Ele é regido pela espiritualidade. Os encarnados, que são os dirigentes, os componentes de um grupo, por exemplo, até vamos seguir aqui o código de ética, livre-arbítrio. Maria não quer, não vamos fazer. Só que de repente ela merece. Tá certo? Então, quando um grupo se dispõe a fazer isso aqui, tá? E aí muitos grupos tradicionais, tá? Grupos que seguem, olha, eu vou falar, por exemplo, o meu grupo. Nós seguimos o código de ética da Sociedade de Apometria. Ele não existe mais, mas é a nossa referência. Tá certo? Nós não vamos criar outro. Não vamos. Ética, temos que ter ética, obviamente. Então, seguir aquele código é seguir uma ética de se fazer um trabalho, né? Muito bem. Então, quando abre essa situação, a espiritualidade, ela traz, pode até trazer coisas relacionadas à preocupação do João,
para que ele possa se acalmar, porque o espírito do João pode estar muito agitado, isso não é bom para o João, obviamente, nem para Maria, né? Então o João vai estar sendo tratado, tá certo? Só que junto com o tratamento do João, começam a vir as situações da Maria. E aí vamos supor que é um grupo aqui mais tradicional, né? Sentado dentro de uma mesa, mas como eu falei, tem várias formas de atuação. Essas situações aqui começam a aparecer e serem trabalhadas pelas pessoas, pelo grupo. Dessa forma, uma pessoa que não quer ajuda, não manifestou, acaba sendo ajudada. Porque o que não se manifestou foi a contraparte dela física. Mas a espiritualidade, ela está falando aqui, ó. É o que nós chamamos de muitas vezes o subconsciente, né? O subconsciente, ele pode estar querendo ajuda. O subconsciente. Então, se o subconsciente ele quer ajuda, né? Isso aqui é identificado pelos mentores, pela espiritualidade. Tá certo? E por conta disso, a Maria é auxiliada. Tá? Então, muitos grupos de apometria seguem aquela primeira visão. Livre-arbítrio não quer, não faz. Tá certo? Outros grupos fazem isso que eu acabei de falar agora. João, vem aqui que nós vamos fazer um trabalho para você relacionado a essa situação. Aí o João não entende muito, mas enfim, ele acha. Estou dizendo assim, normalmente é isso que acontece, né? Não, João, nós vamos marcar um trabalho para você, para te ajudar em relação a essa situação. Aí o João tá achando que é para Maria. Não, não é para Maria, não, é para o João mesmo. Só que no decorrer do trabalho, se a Maria tiver merecimento, se for, né, se os níveis conscienciais, que a gente chama de níveis conscienciais, a consciência, ainda que esteja no subconsciente, está requerendo ajuda, precisa de ajuda e tem merecimento, as situações da Maria começam a vir. E vai lá, a Maria vai sendo ajudada e os próximos dias a Maria vai se beneficiando. Tá certo? Ela pode se beneficiar até um ponto onde de repente pode ser necessário um segundo trabalho. Mas, lá, é a Maria que pede. Aí chega pro João, João, sabe aquele dia que você me ofereceu aquele trabalho? Olha, eu não quis não, mas não sei, hoje eu quero. Hoje eu quero. E ela nem sabe que ela foi ajudada, não sabe nada. Mas aquele bloqueio, aquela situação toda que estava bloqueando ela, tá? Foi dissipada com o primeiro trabalho, ao ponto de, supondo, né, que requer um segundo trabalho, de repente ela vai estar tomando essa iniciativa. Um segundo ou um terceiro, tá? Vou apagar um pouco aqui a lousa para a gente continuar. Temos aí algumas situações a mais, tá? E vocês podem voltar, é legal, vocês voltam o vídeo. Então a gente viu a primeira situação, tá certo? Na verdade, eu poderia dizer que essa é a segunda. A primeira situação é não faz nada, tá certo? Vamos até fazer isso? Pra gente. A primeira situação vai ser exatamente isso. Olha, é o livre-arbítrio, ela não quer ser ajudada, então nós vamos respeitar o livre-arbítrio dela, tá? Então, primeira situação, não se faz nada. Então, não. A segunda situação vai fazer para quem está pedindo. Ó, pessoa que pede. Tá certo? Pessoa que pede. Tá certo? E, gente, quando eu falo... E essa situação da pessoa que pede é muito interessante, tá? Porque eu não falei que muitas vezes a gente fala uma coisa que é outra? Às vezes, a pessoa que pede, ela tá vibrando negativamente para aquela pessoa. E aí tem uma parte dela querendo ajudar a pessoa e tem outra parte que está sendo a causadora do desequilíbrio da pessoa. Isso acontece, gente, mais do que a gente imagina, mais do que vocês possam imaginar, né? A gente tem que falar do subconsciente, como que o subconsciente atua, funciona, mas isso é para outro dia. Agora, existe uma terceira situação. Nessa terceira situação,
existe uma intervenção espiritual. Intervenção espiritual, tá certo? E essa situação aqui, onde tem uma intervenção espiritual, ela pode se desdobrar também. De que forma? A espiritualidade, ela leva o problema da... Vamos continuar com Maria, né? Senão vai confundir. Da Maria para um grupo e fala, ó, tem uma situação que precisa ser trabalhada. E aí o grupo nem sabe que é Maria, nem sabe quem é João. Lá aparece lá obsessores, a situação e vai trabalhando. Acontece isso? Acontece. Por exemplo, não o grupo atual, que é o grupo atual que eu faço parte, é um grupo menorzinho. Mas eu já fiz parte do grupo maior, muito grande. Né? Porque, gente, eu já me mudei para tudo quanto é lado já, né? Do trabalho que a gente tem. Eu trabalho na área industrial, não trabalho com apometria. Algumas pessoas até perguntam, você trabalha com apometria? Eu falo, não. Apometria é uma forma de a gente poder agradecer tudo aquilo que a gente recebeu, né? Quem conhece a minha história sabe aí como eu sou muito grato. Por isso que a gente dedica aí uma parte do nosso tempo. Eu podia estar descansando, eu podia estar dormindo, mas a minha parte do tempo é dessa forma. Então, num grupo que nós tínhamos, nós pegávamos uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, e fazíamos um trabalho sem nenhum foco. Ok, vamos abrir a frequência, nos colocar à disposição da espiritualidade para aquilo que precisa ser feito. Simples assim. A gente abria a frequência e iam vindo os espíritos, iam sendo trazidos. Tá? Então essa é uma outra forma de se ajudar alguém que não quer ajuda, mas isso está acontecendo por intervenção da espiritualidade. Tá certo? A outra situação é quando a própria espiritualidade, e aqui ela fala para o grupo, muitas vezes ela nem vai dizer. A outra situação é quando o João procurou um grupo, tá? O João procurou o grupo, mas isso aqui acontece principalmente quando o dirigente do grupo, ele antes de marcar um trabalho espiritual, ele costuma conversar com o mentor. Ó, mentor, temos o caso A, B, C, D e E. Aí o mentor, tá, esse caso aqui, vocês vão fazer assim, o B é assim, o C não sei o que. Entenderam? E dentro de quem trabalha dessa forma, aí é muito comum, tá certo? Que a pessoa peça, a gente fala, olha, a pessoa X pediu ajuda pro Y. Aí o mentor diz, faça o trabalho pro X, faça o trabalho pro Y. E aí o mentor, a espiritualidade, tá certo? Que sabe muito bem o subconsciente daquele que está pedindo ajuda, o subconsciente daquele para quem a ajuda está sendo pedida, sabe se a pessoa tem merecimento e necessidade, e aí a espiritualidade diz, fale para o João que vai ser feito o trabalho para Maria, no dia tal, 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 tá certo? Então aqui nós temos então a espiritualidade atuando, interferindo e fazendo o agendamento. Essa é a terceira situação que pode acontecer. E essa terceira não, aqui se a gente for olhar, a gente tem aqui uns dobramentos, mas essa situação ela acontece quando a espiritualidade sabe que a pessoa que está sendo ou que será ajudada, ela, ela está preparada, tá certo? É a mesma coisa, deixa eu pegar um caso para alguém, uma pessoa que não toma banho. Aí você vai lá, tá bom, eu vou te dar banho. Só que a pessoa vai chegar no dia seguinte e não vai tomar banho. Adiantou? Não adiantou. Então a espiritualidade sabe que existem pessoas que elas podem estar com algum problema. Você ajuda elas, mas elas vão fazer a parte dela. Alguém pode dizer, mas aí não tem livre-arbítrio? Como é que sabe que... Como é que sabe? A espiritualidade sabe que a pessoa vai ser auxiliada e depois ela não vai fazer a parte dela. A espiritualidade sabe. Né? Se tiver duas frutas na sua casa, provavelmente a sua mãe sabe qual a fruta que você vai escolher. Porque você já escolheu antes. Né?
tem dois trabalhos, provavelmente o seu pai vai saber qual o trabalho que você vai escolher. Porque ele sabe as características, aquilo que você valoriza. Né? Você imagina a espiritualidade, com a consciência, muito mais amplificada do que nós. Tá? Então, essas são as situações, tá, aonde nós, uma pessoa que está pedindo um trabalho para outra, ela pode ser ou não ter aqui essa pretensão dela ser atendida, tá? Só que existe uma coisa muito importante, que é o que a espiritualidade diz. Nós não podemos sofrer. Deixa eu voltar aqui. Nós não podemos, gente, sofrer, tá certo? O sofrimento, ele é ruim, é perigoso e é negativo, tá? Mas ele pode gerar karma. Então, aquele que está pedindo para uma outra pessoa e fica toda hora pensando, vou falar X, vai, não vou falar Maria não. O X está precisando de ajuda. O X está precisando de ajuda. Se o X não passar por uma sessão de apometria, não vai. Se o X não passar por uma sessão de descarrego, não vai. Se o X não falar com o pastor, não vai. Se o X não fizer o trabalho de apometria, não, coitado, não vai sofrer, vai... Gente, isso aqui é a mesma... Cada vez que a pessoa está sofrendo para outra, pensando dessa forma, é pior do que pegar um prego e bater na cabeça. Né? O X não sei o que, põe. O X não sei o que lá, põe na cabeça. O X não sei o que lá, põe na cabeça. Tá? Por quê, gente? Agora eu vou apagar o outro lado. Porque o nosso pensamento, ele é força criadora. O nosso pensamento, ele é força criadora. Então, o né? O quer ajudar o X. Só que ele fica toda hora, X tá coitado, X não sei o que, X não vai conseguir sem eu tá ajudando, se o X não fizer isso não vai dar certo, se o X não sei o que. Cada pensamento desse vai jogando um quadradinho pro X, vai jogando uma energia negativa pro X. E vai piorando a situação do X. Gente, eu tô falando para vocês, ó, nós temos aí, eu falo porque, né, são 20 anos de trabalho de apometria. Não é 20 dias, nem 2 meses, nem 2 anos. É 20 anos. Vendo. Porque tudo isso aqui que foi projetado por X por conta dos pensamentos do tá? Vai gerando carga energética. E no grupo apométrico, quando a gente faz o nosso trabalho de apometria, essas situações aparecem. Entendeu? E tem que ser transmutada essa energia aqui. Temos que transmutar isso aqui. Agora você imagina. Se não bastasse, vamos supondo, né, que o X está com problema. Se não bastasse o problema do X, a gente tem o problema de tudo aquilo que o foi projetando em cima do X. Cada problema que falou, o X não isso, o X não aquilo, o X não vai, sem eu não vai. Se o X não fizer não sei o quê. Não, e ainda tem aquela situação, que é a situação que é assim, ó. Eu não falei? Eu falei. Gente, e eu não falei, vocês não têm ideia. Isso, gente, é obsessão. Quando você quer ter razão e falar, X, eu falei pra você. Tá vendo? Ficou pior, hein? Eu te falei. Aí o X, realmente você falou. Pois é, eu falei. Gente, quando a gente quer ter razão, nós estamos aí correndo o risco de gerar uma obsessão. Eu não vou dizer para vocês que é regra. Né? Toda vez que eu pensar que o X precisa de ajuda, eu estou criando uma energia
porque depende muito do sentimento que está envolvido. Mas 97% das vezes, sim, viu? 97% das vezes que você pensou que o X está com problema, que o X chorou, ai o X. Você está prejudicando o X. É uma obsessão maravilhosa. Magnífica. De quem ama, né? Pois é. As pessoas que amam também obsediam, né? Não, tem a pessoa que até que mata por amor, né? Isso aqui é obsessão por amor. Mas Robson, então o que eu tenho que fazer, Robson? Então, nós temos uma fórmula para isso, né? A fórmula é você deu o conselho, falou, ótimo. Então agora que sabe o que tem que fazer? Põe na mão de Deus. Põe na mão de Deus. Ó, você já fez tudo que você podia fazer? Já rezou, já aconselhou para a pessoa? Quer dizer, você, não que você tenha que fazer isso, tá? Não é que você tenha que fazer. Mas muitas vezes é a pergunta que você pode fazer. Você já fez de tudo? Você já aconselhou? Você já não sei o quê? Então, conseguiu? Não. Então agora põe na mão de Deus. Vai que Deus faz alguma coisa, né? Vai que Deus consegue ajudar esse X, essa pobre criatura. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, né? Como falei, 20 aninhos. Sabe o que acaba acontecendo? Quando a pessoa A deixa de obsediar o X, que é uma obsessão, ficar toda hora achando que o X precisa de alguma coisa, não só, né, ele realmente deixa de emanar essa energia negativa, deixa de criar esse magnetismo, essa bolha magnética, tá certo? Como muitas vezes o X começa a melhorar. O X começa a rezar. Às vezes o X vai estar lá no grupo de apometria. Por quê? Porque toda vez que você pensou negativo, você foi criando problemas, foi criando obstáculos, foi criando situações magnéticas, deixando cada vez mais você. Não, o X não consegue, não, o X não pode, não, o X isso, o X aquilo. Por isso que se gera karma, né? Por isso que a espiritualidade fala, você gera um karma, tá? E aí não é uma coisa legal de se gerar, né? Você gerar um karma não é algo legal deixa eu voltar um pouquinho aqui, de se projetar, tá certo? Então, sabe aquela história? Não deixe a sua mão direita saber o que a sua esquerda fez ou vice-versa. Então, gente, quer ajudar? Ajude sem sofrer. Ajude dentro daquilo que a pessoa está pedindo, né? No filme do André Luiz tem uma passagem bem interessante. O André Luiz, ele fala pro mentor, olha, eu gostaria de ter permissão de ir até a minha casa para poder ajudar a minha família, não sei o quê. Aí o mentor chega, vai até a janela lá, né, do nosso lar e fala, olha, sabe quem é minha família? Minha família são todos esses aqui. Então, se você quer ajudar alguém, ajude quem está pedindo ajuda. Gente, tem vários grupos de apometria aí precisando de trabalhador apômetra, né? Tem vários grupos precisando de gente para fazer vários trabalhos. Não precisa nem ser médium, nem ser apômetra. Às vezes alguém que vai ajudar numa limpeza, numa organização, no controle de entrada e saída. Então ajuda quem está pedindo ajuda. Agora, eu não vou dizer para vocês que é assim, é na nossa experiência, quando a pessoa deixa de sofrer em relação ao outro, tá? Ela deixa de obsediar o outro, criando campos, em vez de criar campos negativos, ela liberta, deixa na mão de Deus, tá? E aí muitas vezes a pessoa consegue sentir
né? Ela sente até o ar, a respiração melhor e ela começa a encontrar saídas. Ainda que ela esteja com aquele problema que o ar, né, assim a visualiza. Tá certo? Então, eu não podia, dentro dessa, né, desse vídeo, dessa palestra, vamos dizer assim, citar essas diferentes situações, tá? Sendo que essa última aqui, gente, ela é, nossa, tanta... Ó, por exemplo, a gente já teve uma situação de uma pessoa, né, que achava, essa pessoa, que acontece? Ela, vou até fazer aqui o símbolo do din-din, ela mandava dinheiro para sua família, né? Sua família estava em outro estado e ela mandava dinheiro. Uma, duas pessoas. E aí o que acontece num dia? Isso aqui por anos, tá? Ó, ficou sem ganhar dinheiro. Aí essa pessoa entrou no desespero, mas entrou em desespero mesmo. Enfim, o que acontece? O que acontece? Né? Porque ela entrou em desespero, porque, poxa, minha família vai ser despejada, minha família não sei o que, minha família não sei o que lá. Eles não vão conseguir mais arrumar trabalho, porque não conseguiram até hoje, o que quer conseguir agora. Meu Deus, eu perdi trabalhos, depende de mim. Isso porque a pessoa, em meses antes, eu tô pegando um caso, tá? Mas tem alguns aí que a gente pode contar. Anos antes, não, tem que fazer tudo certinho, porque senão vai faltar comida na família, na mesa da minha família, sujeitando a várias situações. Aí a pessoa perdeu o trabalho e fica impossibilitada de ajudar. O que acontece? Deixou de fazer aquilo que eu citei aqui, ó, a carguinha negativa, né? Porque só se não fosse essa pessoa, mais ninguém conseguiria nada. Só essa pessoa consegue, né? Esqueceu de olhar para Deus, que Deus pode operar milagre. E aí Deus operou, né? E o que aconteceu com essas pessoas? Tá certo? No caso aqui desse exemplo eram três ou quatro, se não me engano. Todas as três, quatro conseguiram trabalhar, né? E não é porque conseguiram, porque, nossa, agora temos que arrumar trabalho, né? Caiu o dinheiro. Não, de fato, eles estavam tentando e não conseguiam, tá? Não conseguiam. Então, não estavam vivendo, não, fica tranquilo aqui, tá vindo dinheiro. Não, não é isso. É que não conseguiram mesmo, o esforço não mudou. O que mudou foi exatamente o que? Essa projeção energética, né? Eu podia falar muito para vocês sobre isso aqui, mas eu só ia falar, né? Olha que bonitinho, pode ser ajudar desse jeito, desse jeito. Mas é importante contar a história como um todo, essa parte aqui como funciona. Porque sim, nós podemos gerar karma negativo. E nós geramos muito, gente. Muito. Muito. A maioria de nós. Tá certo? E eu não tô aqui. Não pensa que o Robson deve ser perfeito, né? Não. O Robson tem os mesmos problemas que qualquer outra pessoa que está aqui nos acompanhando. A diferença é que depois de tantos anos a gente aprendeu, né? Então, aqui o que a gente aprendeu, a gente procura não errar mais, né? E procura fazer o certo. Então, o propósito passa a ser diferente. Mas, a gente aprendeu. Os mesmos erros que você pode cometer hoje, ou alguém pode cometer, são erros que de repente eu não estou cometendo mais, ou algumas pessoas não estão cometendo mais, porque já passaram, já aprenderam, já entenderam, né? Então esses problemas eles podem hoje ser diferentes, né? De quem está aprendendo coisas novas. Então, gente, eu espero que essa aula tenha contribuído, né? Esse vídeo contribua, tá? O livre-arbítrio é do grupo, se o grupo vai abrir ou não, se vai abrir a frequência de quem está pedindo e, e a outra frequência, ou seja, se a situação veio, se não veio, porque também não tem que trabalhar, né? Ou se a espiritualidade vai não sei o que, vai encaminhar. Independente dessas situações, essa aqui de nós não podemos sofrer, gente. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa pode até estar passando por uma dificuldade, mas ela escolheu.
Vocês entendem? Que vem gente, fala assim, Deus, eu quero reencarnar, mas eu quero passar por isso, isso, isso. Aí Deus, através dos seus interlocutores, vamos dizer assim, né? São os organizadores da próxima reencarnação, diz, olha, não vai ser fácil, hein? Mas a pessoa, não, eu quero passar por isso, 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 que eu quero crescer logo espiritualmente, quero queimar logo esse karma. E a pessoa escolhe uma vida difícil, uma vida com restrições. E aí por que que nós vamos sofrer? Porque se a pessoa, na sua mais consciência elevada, que é estar do outro lado, ela falou, eu quero passar por isso, eu quero marcar meu espírito, para o meu espírito aprender que eu não posso ser preguiçoso, para o meu espírito aprender que eu tenho que ajudar o próximo, que o meu espírito precisa aprender que eu tenho que respeitar. Então a gente escolhe o nosso gênero, né? Para que a gente possa passar por essas situações, para a gente poder crescer, né? Não, agora eu já sei qual é a dor, né? Desse problema, eu não vou fazer mais isso, porque eu senti na pele. Então a pessoa pede as coisas para poder sentir na pele, para ela poder. Então não precisamos sofrer. Podemos ter uma coisa que é o que se ensina, que é compaixão. É compaixão, tá certo? Tá? Compaixão pelo outro, entende? Ou com amor, né? Alguns falam assim, não fica com compaixão, não, que paixão não sei o quê. Então é com amor. Enfim, depende da palavra, né? Nós temos aí que nos colocar à disposição de ajudar o próximo, aquele que está pedindo auxílio. Em relação ao outro que nós entendemos no nosso julgamento que ele precisa de auxílio, eu vou lá e auxilio. Agora eu deixei o melhor pro final, não foi? Eu falei que, olha, tem que ouvir o final. Então, deixa eu apagar tudo. Ah, melhor, vou precisar apagar isso tudo, não. Vou tirar aqui. Vamos entender uma situação, e isso aqui é importante. Nós temos, como eu falei, o espírito. E eu desenhar um bonequinho para representar o espírito é uma heresia. Porque o espírito não tem forma. Então, peraí, não vou comentar essa heresia. Vou fazer só um pontinho. Isso aqui é o espírito, certo? Que não tem forma, não tem sexo, não tem idade. Muito bem. Aí eu tenho o perispírito, que tem uma forma espiritual, obviamente, né? Mais sutil. Tá certo? Então eu tenho aqui o perispírito. Né? E eu tenho o corpo físico. Ok? Então aqui eu tenho o espírito e eu tenho aqui o perispírito, que são chamados corpos espirituais, e aqui o corpo físico. Quando a gente morre, a gente perde o corpo físico. Ficamos em espírito no corpo, no perispírito. Tá? Sendo que esse espírito aqui, ele tem o corpo búdico, ele tem o mental superior, ele tem o mental inferior, ele tem o duplo etérico, que na morte se desfaz, tá? Vai se desfazendo. Gente, antes do duplo etérico, temos o corpo astral. O corpo astral é um corpo parecido com o corpo humano. Quando a gente vê aquele filme, por exemplo, O Nosso Lar, vemos um espírito lá no nosso lar, ele está aqui, ó, com o seu corpo astral, tá? Quando a pessoa morre, morreu. Esse duplo etérico ele vai se desfazendo, tá? Porque ele serve como um liame, uma ligação entre o corpo astral e o corpo físico, tá? Isso tudo aqui forma o perispírito. Tem algumas outras subdivisões, tal, mas enfim, em geral é isso que se forma. Os nossos problemas estão situados exatamente aqui, no perispírito. E a apometria trata exatamente isso, ela trata o perispírito, tá? E temos algumas técnicas para tratar o corpo físico. Ou beneficiar o corpo físico, tá? Mas nunca o problema está aqui, ó. Nunca, 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 nunca o problema está aqui. O mais pode acontecer é que o espírito não tenha uma determinada experiência. Mas só isso, tá certo? Porque ele é perfeito, gente. Ele é perfeito. Feito a imagem e semelhança, não tem corpo físico, não sente dores. Até esse amor, que é o amor, né, humano, não faz parte das vibrações do espírito.
Esse espírito aqui, ele é imaculado. Ele é imaculado. Ele não pode sofrer agressões, não é possível, porque ele não tem forma, nada. Qualquer coisa que eu quisesse definir ele, seria uma definição aonde eu teria aí um envolvimento de uma forma. Então ele não tem forma, tá? Ele não é feito de matéria, nem matéria espiritual, nada. Tá certo? O que nós somos? Isso aqui, gente, é uma roupa. Para o espírito, isso aqui é uma roupa. O perispírito é uma roupa. Que conforme nós vamos evoluindo, nós vamos perdendo essa roupa. Primeiro a gente perde o corpo astral, depois o MI. Acredite ou não que podemos perder o MS. Tá certo? Ou búdico. Aí são algumas correntes aí se dividem, não importa. Nosso primeiro objetivo tá aqui, ó, deixar de não precisar mais encarnar, né? Não temos que se preocupar muito com isso. A gente se preocupa e bastante, né? Estudamos muito, né? Estudamos muito dentro de como isso se manifesta aqui. Onde que estão os nossos problemas? Os nossos problemas estão aqui na roupa. Certo? Quando eu odeio, quando eu uso drogas, quando eu não sei o que. Quando uma pessoa odeia a outra, usa drogas, orgulhosa, vaidosa, aonde está esse problema? Está aqui na roupa. Então, quando eu digo que uma pessoa está com problema, né, e fala, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquele outro. Aí eu pergunto para vocês, fulano é a roupa? Aí alguém já respondeu rapidinho. Não, fulano não é a roupa. Então, se eu chego e falo, não, o X é isso, o X é preguiçoso, o X usa drogas, o X é não sei o que, o X é ladrão. Quem é o X? Porque nessa vida o X pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ter 20 anos, pode ter não sei o que, mas é o X, é a roupa. Então, o X, o espírito, ele não é a roupa. O espírito está aqui, gente, ó. Deixa eu pegar aqui uma outra. O espírito está aqui, ó. E o espírito, ele é perfeito. Perfeito. Filho perfeito da Virgem Maria. Então, se eu fico sofrendo muito, sem querer, querendo, eu estou jogando mais sujeira para essa roupa aqui. Só jogando mais sujeira para essa roupa. Mais sujeira para essa roupa. Por isso que eu não devo sofrer. Eu devo ajudar, mas não sofrer. Ajudar conforme a necessidade do outro, conforme o outro pede ajuda. Mas não sofrer. Porque o sofrimento, gente, é isso. Ele só vai acabar prejudicando. E muitas vezes esse espírito perfeito que não compreendeu, porque é difícil para nós como espírito, é difícil entender a dor. Entende? Por isso que nós temos essa experiência. Isso aqui, gente, é uma aula, são algumas aulas até, tá? No nosso curso que a gente se dedica a entender isso aqui. Eu só estou mostrando para vocês isso aqui, gente, depende da religião. Então você que de repente é cristão, católico, evangélico e seguiu até aqui, obrigado pela sua presença. O nosso espírito, ele é perfeito. E é assim que nós temos que ver o outro. Por isso que uma das maiores caridades é o quê? Opa, vou trocar isso aqui, né? Gente, uma das maiores caridades é o não julgar. Certo? Olha que interessante, né?
Uma das maiores caridades é não julgar. Muitas vezes a gente nem sabe por quê, né? Agora eu tô mostrando para vocês aquilo que nós aprendemos, porque que a gente não deve julgar. Aí alguém pode falar assim, não, mas peraí, Robson. Para tudo. Então, existe uma determinada pessoa, vamos chamar de Y, foi lá e matou a outra. Matou de matar. Eu não devo julgar? Então, você viu uma ação. Beleza. Você viu uma ação. Essa ação, no campo físico que nós estamos, é uma coisa. No mundo espiritual é outra, tá? Quando você vê alguém matando alguém, uma vida matando outra vida, o que você está vendo é só o quê? É só o karma se cumprindo. O karma está se cumprindo aqui. Queira ou não queira, vamos supor que quem morreu aqui foi o Z. Gente, ninguém morre antes da véspera. Ninguém morre antes da véspera. O Z, na maioria das vezes, o Z pediu não pro Wilson matar. O Z pediu para ser morto daquele jeito. Porque de repente numa outra vida ele matou. Eu sei que isso pode ser complicado para quem não acredita numa reencarnação. Eu estou dizendo para vocês que é assim que funciona o mundo espiritual. Tá certo? Estou só contando para vocês como é no mundo espiritual. Ah, mas peraí, vocês da apometria são super não sei das quantas? Não somos super nada. Somos pessoas, né? Ou melhor, somos espíritos vivendo uma vida humana. Só que conseguimos ver o que está acontecendo do outro lado. A gente pergunta para a espiritualidade, a gente vai entendendo. É diferente, por exemplo, estamos lá no trabalho de umbanda, terreiro. Perfeito? Aí tá aqui o preto velho incorporado no médium. Aí vem um consulente e fala, ó, tô precisando de uma saravada. O preto velho sabe, ele tá vendo as coisas do lado, mas ele vai lá, tem um monte de gente aqui, gente, ó. Um monte de gente aqui pedindo auxílio. Um monte de gente sentada aqui, ó. Passou ali pela entradinha, entrou dentro do terreiro, foi auxiliada. Nossa, que benefício que a pessoa sente. Ó, tá acende uma vela, toma um banho disso. Excelente, gente. Mas muitos trabalhos de apometria, porque assim, normalmente na apometria, você tem uma mesa com vários médiums, né? Por exemplo, nós tivemos um grupo aí com, sei lá, 24 médiums. É muita gente. E muitas vezes todo esse time aqui está ajudando uma pessoa, tá certo? E muitas vezes por dia você tem duas ou às vezes quatro. Um grupo como esse aqui dá para atender até 8, né? Porque você divide o grupo. Tipo, você divide em 4. Então você tem 4 médiums, 4 trabalhadores. Não necessariamente não precisam ser todos médiums. Pode ser um médium, um doutrinador, né? Outra coisa que me pergunta, todo mundo tem que ser médium para trabalhar com biometria? Não, não precisa. Né? Tem várias técnicas aí. Né? E você tem o auxílio 1 para 1, mas nós estamos falando sobre essa situação. Então, você consegue aprofundar nas questões. Na apometria, nós aprofundamos e entendemos. Né? E aí, quando a gente entende, a gente orienta, tudo muda, gente. Porque, por exemplo, se você que está me ouvindo agora quebrar resistências e a partir de hoje, a partir de agora, deixar de sofrer, certo? Se colocar à disposição do outro para ajudar o outro naquilo que o outro precisa. Fazer, de repente você vai bater na porta, não estou dizendo que você não precisa bater na porta de um grupo e pedir ajuda,
Você pode bater na porta e pedir ajuda. Apenas não acredite que essa pessoa vai ser ajudada se o grupo atender. E se o grupo não atender, a pessoa está ferrada. É só isso que você precisa fazer. Você pode continuar as ações, tá? Deixa eu tirar um pouquinho aqui da lousa aqui. Você pode continuar fazendo todas as ações que você está fazendo, tá? Então você quer ajudar o outro? Beleza, faça tudo o que você achar que precisa fazer. Não estamos dizendo que você não precisa fazer. Apenas não sofra. Não acredite que se não for do jeito que você acha que tem que ser, porque você acha que tem que ser daquele jeito. Então, não acredite que tem que ser do jeito, do jeito que você acha que tem que ser. Tá certo? Tem que ser. Não acredite nisso. Não acredite que a pessoa precise de sua ajuda. Ela não precisa de sua ajuda. Não acredite. Não acredite que se você não fizer, essa pessoa tá ferrada. Tudo isso, gente. Tudo isso aqui. Você pode fazer o que você achar que tem que fazer. Apenas por dentro, não acredite nisso. Porque se você acreditar nisso, você está fazendo o seguinte, ó, você está colocando uma corrente no pé da pessoa. Uma pessoinha. Ó, uma corrente aqui, ó. Você está dizendo, meu amigo, se não for como eu quero, você não vai ter trabalho. Se não for como eu quero, você vai sofrer. Se não for como eu quero, você não vai sair dessa cama. E é isso que você não pode fazer. E é isso que quando você faz, você adquire karma. Porque isso não é amor, é apego. Eu sei que é difícil ouvir isso, hein? Eu sei que é difícil ouvir isso. Eu tô falando isso, gente, pelo seu bem, pelo meu bem, pelo nosso bem, né? Mas, sobretudo, para que você possa ajudar o outro de forma efetiva, né? Uma vez a espiritualidade falou assim: Você já fez tudo? Eu falei: Já. Então, ó, deixa Deus agora fazer a parte dele. Então, nós temos que deixar Deus fazer a parte dele. Robson, não precisa fazer mais nada? Pode fazer. Eu não tô falando para você não fazer, ó. Eu não tô falando para você não fazer nada que você acha que tem que fazer. Eu não estou preocupado com as suas ações. Eu estou preocupado, olha só, com as suas vibrações. Essa é a nossa preocupação, com o que você está vibrando. Porque se você estiver vibrando que a pessoa só vai do jeito que você quer, você está obsediando. Você virou um obsessor. Depois dessa palestra, se você continuar com essas vibrações, você virou um obsessor consciente, que agora você já sabe que está obsediando. Vai receber um diploma. Diploma de. Opa, deixa eu botar a carinha aqui. Diploma de obsessor consciente. Diploma. Oh, que legal. A partir de agora você recebeu um diplominha. Pum, e assinatura. Pronto. E o selinho. Então, se você não quer esse diploma, não sofra por dentro. Não acredite que vai ser só se você fizer. Mas, Robson, isso é difícil, hein? Sim. Por isso que, olha que legal. Quer ver, ó? Por isso que eu não apago tudo, não.
Por isso que tem grupo que faz o quê? Faz o trabalho para a pessoa. Entende? E viu que eu falei para vocês que muitos grupos experientes, eles fazem o trabalho para a pessoa e não simplesmente dizem não vou fazer nada. Porque eles sabem que a pessoa, ela pode estar se tornando um obsessor. Eles também não estão julgando, tá? Se está se tornando ou não. Eles apenas sabem que ela pode estar se tornando um obsessor. Então, por conta disso, vamos fazer o seguinte, vamos abrir, se tiver que vir coisas do outro, vai vir também. Entendem? O que nós estamos falando aqui, gente, de uma linha geral, né? E vocês viram que com isso eu já estou finalizando a palestra, que a gente começa aqui, roda, 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 roda e veio para cá de novo. Tá certo? Então, a gente no curso, a gente entende, procura entender muito disso aqui, né? Não é um curso só, a gente tem vários cursos, porque, gente, é 20 anos, né? E estamos aprendendo até hoje, né? Para a gente se tornar melhor auxiliares. E muitas, olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Mais ou menos 97 dos problemas, tá? 97 a 99%, porque nós já fizemos, por exemplo, um trabalho para muita gente, tipo 100 pessoas por sessão. Meu, como é que vocês fazem trabalho para 100 pessoas numa apometria, dentro daquela ideia de estrutura? Porque nós fazemos exatamente isso, fazemos uma preleção, falando, gente, depois tem uns passos apométricos, dá pra fazer coletivamente. Mas quando você começa a explicar cada situação para a pessoa e ela muda, o problema acaba. E aí sim você tem aí, ó, de 1 a 3% de problemas que vai precisar sim de um trabalho aonde você vai fazer um atendimento para uma pessoa só. Mas na maioria das vezes, quando se tem conhecimento, tá certo? Conhecimento, e você passa esse conhecimento através de uma palestra, alguma coisa assim. E às vezes você pode até desdobrar a pessoa, fazer um trabalho um trabalho coletivo, né? De apometria. Então você consegue rapidamente atender várias pessoas. Isso é suficiente para 97, 99% dos casos. Gente, casos às vezes complicados, né? Pessoas aí já estão há semanas sem dormir, síndromes, etc, etc, etc. Não gosto de enumerar porque cada caso é um caso, né? Então, assim, várias situações, não importa se são materiais, financeiras, de saúde, tá? Então, é por isso que é importante a gente não só aprender as técnicas apométricas, mas entender exatamente o que? Essas leis, né? Leis espirituais, tá certo? A dinâmica espiritual. Porque isso tudo muda, gente. Muda uma vida. Muda uma vida. E é por isso que a gente está aqui. E é por isso que a gente está nesse momento contribuindo, tá certo? Eu agradeço pela sua audiência, né? Lógico, você está assistindo aqui a sua audiência. Se essa palestra de alguma forma foi importante para você, né? E você quiser contribuir, a melhor forma de você poder contribuir. Gente, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que fazer isso, 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 isso. Deixa seu like, porque isso ajuda, né, a distribuir o vídeo, né? Quanto mais like aí, o YouTube, Facebook, não sei onde você está assistindo, eles acham, então deve ser legal. Então vamos mostrar para mais gente, né? Não é para mim, isso aqui não é aplausos, né? Isso aqui é para você realmente contribuir para outras pessoas. Compartilhe, compartilhar é um ato de amor, compartilhe. E se inscreva lá no curso apometria.com, que a gente tem essas palestras, a gente procura sempre estar colocando, né, divulgando. E se inscreva nas nossas redes sociais, né? Porque a gente está sempre colocando no Instagram, a gente tem colocado sempre bastante banner. Pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo. Se você quiser se aprofundar muito, mergulhar, não deixe de fazer o curso de apometria. 10 em cada 10 pessoas recomendam.
10 em cada 10 pessoas que fazem o curso recomendam, né? Porque a gente no curso a gente não ensina só técnica, mas a gente procura ensinar essas questões aí, né? Fruto de experiência e daquilo que a espiritualidade nos ensina. Muito obrigado. Até nosso próximo encontro.